Esté capítulo 5, está escrito assim: ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte da residência do rei, e o rei estava sentado no seu trono real, de frente à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele e estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se achegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esté: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu tenho preparado ao rei. Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Queridos, o livro de Esté é um livro muito interessante e ele contém algumas curiosidades, como, por exemplo, no livro de Esté, nós não vamos encontrar o nome Deus, ou Jeová, ou coisa semelhante. Nós não vamos ter uma palavra profética, nós não vamos ter uma manifestação de uma palavra profética no livro de Esté. É um livro a qual Deus está trabalhando por detrás dos bastidores. Deus não está falando, está em silêncio, no entanto, ele não deixa de trabalhar. A gente vê o Senhor agindo de forma miraculosa em toda a história do livro de Esté. Mas a história começa assim: a Bíblia diz que o rei Assuero assumiu o trono, assumiu o reinado dos medos e persas, e ele reinou desde a Índia até a Etiópia, dentro de 127 províncias. O rei Assuero reinou. E no terceiro ano do seu reinado, ele promoveu uma festa. E o propósito desta festa era mostrar a grandeza do reino de Assuero, a glória, o apogeu. E ele convida todos os príncipes maiorais do reino, de toda a província, para que viesse ao banquete que ele havia promovido na fortaleza de Suzã, aonde estava o seu palácio. E ele convidou todos os servos também para participar deste banquete. E a rainha Vasti, esposa de Assuero, também fez uma festa na casa do rei para as mulheres do reino. E a Bíblia diz que o rei Assuero deu uma ordem que os copos, as taças que fossem servir o vinho real na festa, deveriam ser todos de ouro, porém diferente ambos uns dos outros. É tão interessante que o Assuero deu ordem que os copos fossem todos de ouro e que fosse diferente ambos uns dos outros. Mas a função deles era a mesma, que era servir o vinho real naquela festa. Ora, todos nós somos um vaso, e sendo vasos, somos diferentes ambos uns dos outros, mas possuímos a mesma missão, a mesma função, que é servir o vinho real na festa do Rei Jesus. Ora, o rei também deu outra ordem,
ele disse que ninguém deveria constranger a ninguém, mas que todos viessem tomar do vinho que estava sendo servido, conforme o desejo do coração. E nesta manhã, da mesma forma essa festa que o Senhor Jesus está promovendo, que ninguém venha constranger a ninguém a nada, que ninguém venha forçar a ninguém a nada, que ninguém venha impedir aqueles que vieram sedento de tomar do vinho que está sendo distribuído nesta festa aqui esta manhã. Porque eu não sei você, mas eu vim decidido a tomar de balde aqui esta manhã. Eu vim decidido a sair daqui embriagado pelo vinho que o Rei está disponibilizando para nós aqui esta manhã. E o sinônimo do vinho é alegria, e não só alegria, mas também transformação, porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Que nós venhamos ter uma transformação profunda e radical aqui esta manhã da água para o vinho. E que haja alegria no nosso ser, no nosso coração. No 7º dia da festa, o rei Assuero já estava alegre, o seu coração já estava alegre do vinho. Ele então mandou que seus eunucos viessem introduzir a rainha Vasti em sua presença. Mas a Bíblia diz que a rainha Vasti recusou entrar na presença do rei. A rainha Vasti recusou a obedecer a ordem do rei e ela não vem para entrar na presença do rei. Com isso, o rei se sentiu desonrado, o rei ficou muito irado e ele chamou seus conselheiros e ele tomou conselho com seus conselheiros. E um deles disse para o rei Assuero destituir Vasti do trono, porque aquela atitude de Vasti não havia prejudicado, não havia desonrado apenas o rei Assuero, mas também todos os príncipes e também todo o povo daquelas províncias. Ora, ele disse mais: se você não tomar essa atitude drástica para com essa atitude de Vasti, todas as mulheres do reino, ao ficar sabendo desse feito, desta atitude de Vasti, também vai se comportar da mesma forma no reino, e vai haver assaz, indignação e tristeza da parte dos homens no reino, porque as mulheres vão seguir o mesmo exemplo. Então tira Vasti do trono e entrega o lugar dela no reino para outra que seja melhor do que ela. Vasti, ela recusa, não tendo a noção da consequência que ela poderia sofrer diante daquela atitude, pois ela perdeu uma grande oportunidade de se apresentar diante do rei. Bem, a gente não sabe qual é o motivo real que levou Vasti a recusar o pedido do rei. Talvez ela se sentiu constrangida, mesmo porque ela também seria apresentada diante de todo o reino, e naquela cultura as mulheres não apareciam com o rosto descoberto diante de todas as pessoas, no público, diante do reino. Ora, isso tem várias especulações que a gente usa, mas a Bíblia não dá clareza qual foi o motivo real que Vasti recusou entrar na presença do rei. Mas o certo é que Deus, na sua soberania, já estava preparando um cenário para uma menina chamada Radassa, que lá na frente vai receber o nome Medo-Persa, que é Esté. É interessante que o nome Radassa significa fragrância, e o nome Esté significa estrela. É algo interessante, porque tem tudo a ver com a essência daqueles que servem o Deus Todo-Poderoso. Essência e brilho está impregnado na alma e na vida daqueles que caminham no caminho do Senhor Jesus. Essa menina estava como escrava no reino e ela vai se tornar a rainha do maior império daquela época, que era o reino Medo-Persa. Pois bem, Vasti é destituída do trono
e a Bíblia diz que passa o tempo. E ao passar-se o tempo, o rei Assuero lembra de Vasti, triste, sentindo solitário. Então ele manda que todos os comissários dali do reino viessem buscar moças virgens, bonitas, formosas à vista, para vir para a fortaleza de Suzã, para ficar debaixo da mão de um moço chamado Hegai. Hegai era alguém que tinha uma habilidade extraordinária na questão da beleza, da estética, de trabalhar no período em que as mulheres ficariam passando por um período de purificação e um período de embelezamento. Ficaria durante um ano, essas mulheres receberiam tratamentos de graça, de cosméticos. Era 6 meses com mirra e 6 meses com especiarias. Segundo os historiadores, o processo era tão intenso no tratamento daquelas moças nesse período de um ano, que quando passava esse um ano de tratamento, era possível conhecer cada uma delas pelo perfume que cada uma delas usava. Isso tem tudo a ver com a gente, porque Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós devemos exalar o perfume de Cristo. Por onde a gente passar, a igreja é conhecida pelo cheiro, a igreja é conhecida pela essência, esse perfume que tem faltado na vida de muitos dias. Mas eu quero declarar na autoridade de Cristo que esta manhã, esse perfume de Cristo vai tomar por conta da nossa vida por inteiro, e aonde você passar, você será conhecido por esta essência de Deus sobre a tua vida, porque o tratamento de Deus, o tratamento do Hegai, que é o Espírito Santo, vai começar a partir desta manhã. É o chamado período de purificação, de preparação, para alcançar e fazer coisas extraordinárias. É preciso passar por período de preparação. E aí a Bíblia começa a contar a história de Esther, porque nessa leva de várias moças que estavam indo para passar por esse processo, a Bíblia diz que havia ali naquele reino, morando em Suzã, um judeu chamado Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da tradução, da versão que você tem em mãos. Mardoqueu era um judeu que foi, junto com os exilados, que foi transportado no tempo do rei Jeconias, que era rei de Judá. Nabucodonosor invadiu e levou cativo os moradores de Judá. E junto com eles foi Mardoqueu, que é primo de Radassa. Radassa perdeu seu pai, perdeu a sua mãe e ficou órfã. Ora, logo na deportação, Mardoqueu, primo de Radassa, toma uma decisão de adotar a menina como filha. É interessante que ele decide adotá-la em um período de total desesperança. Ele não tinha ideia do futuro. Aquela menina estava só, solitária, perdeu o pai, perdeu a mãe. E ele, como primo, decide adotá-la. Ora, eu vim te dar um conselho esta manhã. Se você quer adotar alguém, adote agora, porque você não sabe aonde ela vai estar amanhã. Se você quer adotar alguém em oração, se você quer adotar alguém para investir, para cuidar, decida agora. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, diga para ela, se você quer me adotar, adote agora, porque você não sabe o que o futuro está me esperando. Diga para ela, você não sabe o meu futuro, você não sabe aonde eu vou estar amanhã. Se você quer me adotar, adote hoje, porque tem gente que só quer adotar Radassa depois que ela já virou na vida, depois que ela já venceu na vida. Tem gente que só quer adotar alguém quando já está no palácio. Não, meu irmão, você precisa investir nessa pessoa hoje, porque logo, logo o palácio vai abrir as portas e ela vai sentar em um lugar de destaque, e é você que vai dar destino. Aleluia! Logo, Mardoqueu resolve inscrever Radassa no concurso. Radassa entra no concurso e a Bíblia diz que ela se destacava entre todas as jovens lá naquela casa.
quando Hegai viu Hadassa, o seu coração encheu de alegria, e a Bíblia diz que ele apressou em dar para ela o tratamento. Ele apressou porque ele enxergou algo diferente havia na menina Hadassa, que era uma escrava no reino Medo-Persa, e agora ela começa o tratamento, e as moças entravam na presença do rei à tarde e só saía no outro dia, salve se o rei a chamasse pelo nome. Se o rei a chamasse pelo nome, significava que então o rei havia escolhido aquela que seria a rainha no lugar da rainha Vasti, que tinha sido destituído do trono. Pois bem, todas as moças, quando ia para a presença do rei Assuero, elas tinham o direito de pedir o que quisesse para levar, de uma certa forma tentando impressionar o rei, para que o rei viesse a escolher. Quando chegou a vez da menina Hadassa, ela não escolheu coisa nenhuma. Por quê? Porque o que ela tinha para oferecer para o rei não estava nas tuas mãos, mas estava no seu coração. Tudo que o rei espera de nós não é algo que a nossa mão pode oferecer. Tudo que o rei espera de nós é algo que nós podemos tirar do nosso interior, do nosso coração, porque o rei não precisa de nada das nossas mãos. O rei só precisa de alguém com o coração contrito, quebrantado, desejoso em compartilhar da vida, desejoso em seguir uma jornada e construir um relacionamento extraordinário. Porque você pensa, irmãos, que Jesus te chamou pensando no trabalho? Não, porque se Jesus nos chamasse pensando no nosso trabalho, ele estava totalmente decepcionado com a gente, porque Jesus gasta mais tempo, ele gasta mais tempo arrumando o que a gente faz de errado, do que aproveitando que o nosso trabalho, não é? Quando Jesus nos chamou, ele nos chamou para uma caminhada de relacionamento, para uma caminhada de amor, para uma caminhada em que a gente, é como você quando você chama o seu filho para trabalhar, você gasta mais tempo lá, né, consertando o que ele fez de errado, ele lava a louça, você olha e fala, vai lá e lava de novo. Mas você chama ele para perto só para estar perto de você, só para ter diálogo, só para se relacionar, para estar perto. É assim. E Esté entendeu. Logo a Hadassa entendeu, não pede nada, vai só ela. E a Bíblia diz que quando ela chega na presença do rei Assuero, ao bater os olhos da menina, ele logo se apaixona por ela. E a chama pelo nome. Deixa eu dizer para você, o rei está chamando alguns pelo nome aqui esta manhã. E ele faz da menina, que era uma escrava, a rainha da maior potência da época. E uma grande festa acontece. Na festa, o Mardoqueu, primo de Hadassa, está sentado à porta do palácio. É tão interessante isso, que ele submete a estar sentado na porta do palácio, para que a sua filha adotada venha sentar no trono, dentro do palácio. Essa é a função dos pais que dá destino para os seus filhos. Os pais que vão dar destino para os seus filhos têm que estar dispostos a sentar na porta do palácio para que os seus filhos possam vir a sentar no trono. E lá na porta, ele descobre uma conspiração contra o rei. Alguém está intentando tirar a vida do rei Assuero. 2 eunucos chamados Bigatã e Teres havia conspirado contra o rei Assuero e tramavam tirar a sua vida. Logo Mardoqueu, ao ficar sabendo, contou para a rainha Esté, porque ao virar rainha muda o seu nome e agora ela recebe o nome de Esté. E a rainha Esté vai denunciar isto
diante do rei Assuero, e isso diz a Bíblia que é escrito no livro das crônicas perante o rei, um memorial em nome de Mardoqueu. O tempo passa, o rei Assuero levanta como seu primeiro-ministro, como seu braço direito, um moço chamado Amã. Amã era agagita, e os agagitas eram inimigos dos judeus. Eu não sei porquê ou como que chegou a informação diante de Assuero, mas me parece que a atitude de Mardoqueu, que livrou o rei da morte, quem levou a fama desta atitude foi Amã. E com isso Amã se promove em cima de Mardoqueu. Vai vendo a história e toda a trama. Alguém está sendo promovido em cima da história de outro. Parece que essa história é atual, porque a gente vê muito isso acontecendo. Pessoas sendo promovidas em cima da atitude de outras pessoas. E isso está acontecendo. E é um inimigo dos judeus que está sendo levantado como primeiro-ministro. E o decreto de Assuero é que aonde Amã passasse, as pessoas deveriam bater continência, as pessoas deveriam se curvar diante de Amã, o primeiro-ministro do rei Assuero. E quando Amã ia passando, as pessoas se curvavam diante dele. Porém, Mardoqueu não se curvava, não se prostrava. Com isso, os colegas de trabalho da porta do palácio começou a ficar incomodado com a atitude de Amã. Porque se tem uma atitude que incomoda alguém, é a atitude de não se curvar, de não se prostrar. Porque nós já temos um compromisso firmado com o Deus de Israel. E Mardoqueu já tinha esta aliança com Deus de Israel. E quem tem aliança com Deus de Israel não se curva diante de homens, se curva diante daquele que é e que há de vir, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que está sentado acima de tudo e de todos. Logo, aqueles colegas de trabalho incomodados foram até Amã e disse para Amã: olha, Amã, o Mardoqueu, que fica à porta do palácio juntamente com a gente, ele não te respeita. Ele não respeita o decreto do rei, porque ele não se curva diante de você. E Amã, então, vai passar na frente de Mardoqueu para tirar a prova. E Mardoqueu não se curva, não se prostra. Aquilo faz com que Amã fica indignado. E ele ficou sabendo que Mardoqueu era judeu. Como ele era inimigo do judeu, ele disse: vou matar todos eles. Vou exterminar essa raça aqui do reino. E agora, a Bíblia diz que ele vai até o rei Assuero e diz para o rei Assuero: olha, rei, existe aqui no seu reino um povo cujas leis são diferentes da sua lei. Eles não respeitam as suas leis, eles não andam segundo as normas aqui do reino, portanto, não convém deixar que eles continuem aqui no reino. Agora, se o Senhor me permitir, eu vou matar todos eles em um só dia. E vou colocar 10.000 peças de prata na mão daquele que matar um judeu para entrar na casa do tesouro do rei. O rei entregou o anel nas mãos de Amã e disse para Amã: a prata e o ouro fica para você. A prata e este povo, melhor dizendo, fica com você para você fazer conforme
você deseja? E ele bateu uma carta, determinando um dia em que todos os judeus seriam exterminados naquele reino. Em um só dia. Tudo isso porque um homem o confrontou com uma postura diferente dos demais. Para você ver que um homem, uma mulher com uma atitude diferente pode provocar. Para você ver que um homem, quando ele toma uma postura diferente, ele é capaz de provocar coisas que nós jamais imaginamos. Amã bateu o documento, selou com o anel do rei, que segundo a lei dos medos e dos persas não poderia ser revogado nem mesmo pelo rei. E a carta se espalha para todas as províncias, e aonde a carta chegava, que um judeu lia, a Bíblia diz que havia tristeza, angústias, rasgavam-se as suas vestes, cobria-se de pano de saco e se jogava na cinza. E o choro e lamentação por todo o reino, porque havia uma ameaça de morte, uma ameaça real. Quando Mardoqueu, primo de Esté, pega a carta com o dia determinado que seria eliminado todos os judeus naquele reino, ele rasga as suas vestes, cobre-se de pano de saco, raspa a sua cabeça, e ele sai pela cidade em clamor, em choro, em pranto, e ele vai para a porta do palácio, mas ele não entra porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar no palácio do rei Assuero. Quando a rainha Esté viu e percebeu a forma com que o seu primo estava à porta, enviou um mensageiro perguntando ele o que era aquilo, por que ele estava vestido de pano de saco naquela condição. E ele então explica e diz para o mensageiro dizer para a rainha Esté que Amã havia determinado que num dia seria exterminado todos os judeus naquele reino. E quando o mensageiro chega adiante da Esté, porque Mardoqueu disse assim, diga para Esté interceder junto ao rei pelos judeus, pelo seu povo. E quando o mensageiro conta a história para Esté e diz para ela o que está acontecendo, Esté fica triste, angustiada e manda dizer para o seu primo que todos no reino sabiam, inclusive ele, que ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Porque entrar na presença do rei sem ser chamado era assinar a sentença de morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro que ele tinha na mão. E ela disse, já há 30 dias que o rei não me chama para entrar na tua presença. Quando o mensageiro disse isso para Mardoqueu, Mardoqueu disse assim, diga para Esté, diga para ela, que se ela se calar agora e não fazer nada, que ela não se engane, que ela vai ficar livre, que ela vai se safar. Porque se ela não fizer nada, se ela se calar agora, socorro e livramento para os judeus de outra parte virá. Mas ela e a sua casa vai perecer. Porque quem sabe não foi para esse tempo que Deus a fez rainha, para que ela pudesse ser uma voz para aqueles que não têm nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para você esta manhã. Você pensa que Deus vai te levantar para você ostentar? Você pensa que Deus vai te colocar em cadeiras, em palácios, em posições,
para você ficar ostentando, para você ficar bonitinha, bonitinho. Não. Deus está te colocando, ou vai te colocar no palácio para que você seja uma voz para livrar muita gente da morte. Para livrar muita gente que está vivendo em dificuldade. E quando Mardoqueu, em outras palavras, estava dizendo assim, ó, diga para Esther, para ela lembrar de onde ela veio, lembrar das suas raízes. Diga para ela, para lembrar ela que ela era escrava. Aí Esther, quando ouviu isso, estremeceu e disse, vai lá e diz para o meu primo, dizer para todos os judeus jejuarem durante 3 dias e 3 noites. Eu e as moças que estão comigo também vai jejuar 3 dias e 3 noites. E depois desse jejum, eu vou entrar na presença do rei. Depois dos 3 dias de jejum, irmãos, aconteceu aquilo que nós lemos no capítulo 5. A Bíblia diz que ela vestiu os seus trajes reais. Tem trajes reais aí, irmãos? Hã? Ela vestiu os seus trajes reais. E ela está correndo risco de morte. Mas quem diz que servir a Deus não é se expor à morte todos os dias? O apóstolo Paulo diz isso, nós somos entregues à morte todos os dias. Ou você está decidido a pagar o preço para alcançar vidas, ou você não está. Ela vestiu as suas vestes reais para encarar uma missão de morte. Porque tem muita gente vestindo os trajes reais para se exibir, para mostrar. Mas os trajes reais trazem uma responsabilidade. A responsabilidade de entrar na presença do rei para interceder. E a minha oração esta manhã é que Deus levante as Estés desta geração. A minha oração esta manhã é que Deus levanta as Estés dessa geração que vai vestir suas vestes reais e que vai se colocar na presença do rei para interceder por aqueles que estão correndo risco de morte, por aqueles que estão sendo ameaçados constantemente. Ela se veste e a Bíblia diz que ela entra no pátio exterior e depois entra no pátio interior. E quando ela chega de frente do rei Assuero, ele está sentado no trono. E a Bíblia diz que quando o rei Assuero vê a rainha Esther, o coração dele acelera. E ele estende o cetro de ouro para Esther. E a Bíblia diz que Esther alcançou favor. Sabe o que é isso que está acontecendo aqui esta manhã? Favor. Que o rei está favorecendo a cada um de nós. Há um cetro de ouro apontado para pessoas aqui. Há um cetro de justiça. Há um cetro apontado para cada um de nós aqui esta manhã. E a Bíblia diz que ela se aproxima. Porque se o rei está oferecendo favor, você precisa se aproximar e tomar posse desse favor aqui esta manhã. E ela toca na ponta do cetro. E o rei diz assim, o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do meu reino, eu estou disposto a te dar aqui agora. Sabe por que o rei ficou
ainda mais apaixonado quando Esther entrou, há 30 dias que ela não entrava na presença do rei e que o rei não a chamava. Sabe por que o rei ficou mais apaixonado ainda? Porque a rainha Vasti tinha um banquete preparado e todo o reino esperando vê-la para aplaudi-la, a sua beleza. Ele queria homenagear a Vasti e ela recusou. Aqui tem tudo a ver com a história. Por quê? Porque em primeira instância, Vasti vai estar simbolizado a vida dos judeus. Por quê? Jesus disse assim: eu vim para o que era meu, mas eles me rejeitaram. Mas todos aqueles quanto me receberam foram lhe dar o direito de serem chamados filhos. Enquanto Vasti rejeita, a escrava Radassa abraça a oportunidade, o favor imerecido. Ela não foi chamada, mas ela vai com a ousadia, com a coragem, para tomar posse daquilo que de fato ela entendia que tinha o direito. E ela vai. O rei fica apaixonado porque ele pensa assim: eu tinha preparado, eu tinha um banquete, eu tinha promessas para Vasti, e ela recusou. No entanto, Esther não era chamada há 30 dias, estava correndo risco de morte. Essa mulher, ela decide correr risco de morrer só para me ver, só para entrar na minha presença, só para vir relacionar-se comigo. Então ele apaixona ainda mais por Esther, estende o cetro, a Esther toca a ponta do cetro e ele diz: até metade do meu reino é seu. Agora, sabe o que é lindo? É que Esther não foi ali por causa de reino físico, material. Esther está ali com um propósito, e o propósito é livrar o seu povo da morte. Cuidado, que em meio à sua missão, propostas indecorosas e tentadoras vão surgir. Não se distraia. Diga isso para o irmão que está do seu lado: não se distraia. Esther poderia, irmãos, era metade do reino da maior potência que existia, pastor. Você pode imaginar? Esther poderia pensar assim: largar esses judeus para lá. Deixa esse negócio morrer para lá, é metade do reino. Eu vou resolver a minha vida aqui. Porque a grande pregação do dia de hoje é: hoje venha para a igreja, venha resolver sua vida. Venha melhorar de vida, venha crescer. Não, a proposta do evangelho é o que? Se expõe ao perigo. Porque o evangelho, irmãos, nunca teve a proposta de nos proteger. Tem gente que acha que o evangelho é um amuleto, que o evangelho é para te proteger. Não, o evangelho te expõe. O evangelho te coloca em perigo, mas em perigo em favor de vidas. O evangelho nunca te deixa você em uma posição confortável. Ele sempre te confronta. Quando você começa a ficar confortável demais, ele chacoalha o barco, ele envia ventos, ele envia tempestade, ele coloca condições circunstanciais para que você se move, para que você vá adiante, para que você tenha coragem. Esther está agora com muita coragem diante do rei, e ela não se distrai com a sua proposta de metade do reino, mas ela vai oferecer algo. Ela diz assim: venha você e o seu primeiro-ministro Amã ao banquete que eu tenho preparado para esta noite. Logo Assuero diz: vai e apressa Amã para vir ao banquete da Esther. Veja bem, Esther vai usar de sabedoria, e ela vai oferecer para o rei banquete, porque é aquilo que o rei agrada. Irmão, você sabe o que agrada o seu rei? Você sabe o que agrada ao seu marido? Você sabe o que agrada aos seus filhos? Os filhos, você sabe o que agrada aos seus pais, à sua mãe?
Você quer alcançar o coração do rei? Quer alcançar o coração dos seus pais, da sua esposa? Então oferece para eles aquilo que eles gostam. A rainha Esther sabia que o rei era festivo. E ela diz, vem ao banquete, lá no banquete, eu vou expressar o que deseja o meu coração. O rei vai. No banquete, ele torna a perguntar, o que você quer? Até metade do meu reino está à sua disposição. Ela diz, não, no próximo banquete você vem, juntamente com o seu primeiro-ministro Amã, porque no próximo banquete eu então vou revelar o que deseja o meu coração. Daquela primeira festa, Amã saiu alegre, nas nuvens, voado nas nuvens, alegre, quando ele passa por Mardoqueu durinho, todo mundo se curvando e Mardoqueu da mesma posição. Ele esquece de toda a alegria de lá. Ele vai para casa, reúne os seus amigos, chama a sua esposa Zeres e diz assim para a esposa dele, o rei me honra, estou feliz da vida, alcancei favor diante do rei, e também a rainha Esther, a ninguém chamou para o banquete e ela me chamou. Me sinto honrado, porém, tem um camarada chamado Mardoqueu à porta do palácio que me tira, eu do sério. Ele não respeita o rei, ele não se curva diante de mim, ele não me respeita. Aí Zeres, a sua esposa, dá um conselho para ele. Por que você não faz uma forca de 20, 25 metros mais ou menos de altura e pede o rei Assuero para que te dê permissão para enforcar esse Mardoqueu nessa forca? Ele gostou da ideia. Que mulher terrível. Ele foi. Logo à noite, veja isso. Naquela noite a Bíblia diz que fugiu o sono do rei Assuero. O rei não dorme. O rei está perturbado. Ele não consegue dormir. Enquanto há um projeto de forca de um inimigo dos judeus, por outro lado, o Deus de Israel tira o sono de Assuero. Porque enquanto o diabo está armando a armadilha para um lado, irmãos, o Senhor já está preparando o livramento do outro lado. O rei não dorme. E ele diz, traz o livro das memórias. Lê alguma coisa para mim. Porque era costume dos reis, quando não conseguia dormir, eles lêem os livros das histórias para acalmar o coração do rei. E eles abriram, irmão, na página que estava a escrita da memória do feito de Mardoqueu, quando descobriu a trama, a conspiração de Bigatã e Teres, e ele denunciou, e o rei foi livre da morte, porque Bigatã e Teres foi enforcado, foi morto, porque descobriu a trama deles, e quem descobriu e denunciou foi Mardoqueu. Aí o rei logo perguntou, o que foi feito para esse homem que livrou a minha vida da morte? E eles disseram, não foi feito nada, ninguém fez nada por ele. O rei ficou indignado, não é possível, alguém me livra da morte e não dá nenhuma recompensa para esse moço? Não, e logo já era de manhã. Aí está chegando quem? Amã, está chegando com o projeto da forca. Mas irmãos, enquanto o diabo, ele vem, irmãos, ele vem achando que está correndo, que está na frente, o nosso Deus já está bem adiantado, já está bem na frente. Ele vem com o projeto de forca, ele está no pátio exterior, porque no interior ele só pode entrar quando o rei viesse a chamar, autorizar. Então o rei percebe que tem alguém no pátio inferior,
e pergunta: quem está no pátio? E eles dizem: é Amã, seu primeiro-ministro. Ele diz: manda ele entrar, preciso falar com ele. Quando Amã entra, logo o rei vai dizendo para Amã: ô Amã, o que você faria para um homem que te livrasse você da morte? Um homem que você desejasse honrá-lo muito, o que você faria? Amã, cheio de si, pensando: quem mais o rei se agradaria senão eu? Fui convidado pelo banquete da Esté, sou convidado para o próximo no outro dia. Logo ele pensou: é eu que ele quer honrar. Então ele logo começa: ah, rei, eu pegaria o cavalo que você monta, eu pegaria as vestes reais, colocaria neste homem, colocaria uma coroa sobre ele, entregaria o cetro nas tuas mãos e colocaria ele sobre uma charrete e andaria com ele por todo o reino da fortaleza de Suzã, apregoando e dizendo: assim se faz ao homem cujo rei quer honrar. Assim se faz ao homem cujo rei quer honrar. O rei então diz para ele: então vai e pega todas essas coisas e coloca essas vestes no Mardoqueu que está à porta do palácio, e não se omita a nada, e vai carregando, puxando a charrete e gritando: assim se faz ao homem cujo rei quer honrar. Aleluia! Lá vai Amã, todo murcho, irmãos, todo murcho, carregando o Mardoqueu, que ele tinha feito uma forca para matar. Agora ele tem que dizer: assim se faz ao homem cujo rei quer honrar. Se prepara, irmãos, porque todos aqueles que se levantarem não contra a sua vida, mas contra o projeto de Deus na sua vida, será abatido. Não todo aquele que levantar, não é contra a sua vida, não é contra eu, porque nós não somos nada, mas o que nós carregamos. Jesus diz assim: a Bíblia diz assim: não toqueis no meu ungidos. Não tem a ver comigo, tem a ver com a unção que está sobre mim. Não tem a ver com o pastor, mas tem a ver com a unção que ele carrega. Tem a ver com o projeto. O projeto de Deus na tua vida não pode ser frustrado. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Deus é soberano, irmão, e Ele vai cumprir o que Ele já pré-estabeleceu na eternidade. Não tem governo, não tem demônio, não tem inimigo, não tem ninguém nem nada que pode impedir. Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, não prevalecerá. Oh, aleluia! Aleluia! Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Todo projeto de forca, todo projeto do diabo está sendo anulado, está sendo desfeito. A resposta para aquele que estava sofrendo ameaça de morte vai ser subir uma charrete, porque aquele que estava lutando contra o plano de Deus vai ficar embaixo e você vai ficar em cima para declarar que Jesus é rei e que ele faz do jeito que quer, na hora que quer, e ele não deve satisfação a dar para ninguém. Se prepara. A forca está caindo por terra hoje, e tem cavalo para dupla honra da tua vida, da tua fé, da tua casa, da tua família, da tua história. Creia! Creia! Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Oh! Bendito seja o nome do Senhor! Ebará, Siri me clama. Ebaruti, Lube, Axere me clamarácia. Agora, Mardoqueu volta para a porta do palácio. E Amã vai chegar em casa bem diferente do dia anterior. Todo cabisbaixo, sua esposa, seus amigos vai dizer: o que foi, o que aconteceu? É aquele Mardoqueu. Eu fiz a forca
A senhora, minha esposa, mandou. Mas a casa caiu. Sabe o que ela falou? Ela falou assim: meu marido, eu não quero te enganar não, mas se esse homem for judeu, você está lascado. Esse homem é judeu. Ele pior que é. Então a casa caiu mesmo. Porque se você já começou a cair, se prepara para o pior. Porque o Deus desse povo, por onde passa, é um arraso quem tenta impedir o seu caminhar, os seus passos. Ele diz: tá bom, mas pelo menos tem uma festinha, vou ver se eu alegro, vai para a festa. Ele não sabe o que espera na festa, mas ele vai. Ele pensa que está sendo honrado. Porque você já viu como é que Deus sabe trabalhar, irmãos? Que coisa tremenda. Ele vai dando corda para o inimigo. Ele vai deixando o inimigo achar que está por cima da carne seca. Ele vai deixando que o inimigo acha que pode, que manda, que detona. É o poderosão. Porque quem gosta de gente poderosona, quem gosta de homem, de mulher poderosona, poderosão é Satanás, irmãos. Porque o evangelho não combina com o evangelho gente forte, não. O evangelho combina com gente fraca. Porque só os fracos são capazes de orar. Só os fracos são capazes de vestir de pano de saco quando estão sofrendo. Só os fracos reúnem uma galera e dizem: vamos jejuar. Porque Deus vai entrar com providência. Porque os fortes não. Os fortes batem no peito e dizem: nós vamos resolver na técnica, no dinheiro, na condição, na posição, na política. Agora os fracos se reúnem em congresso como esse e diz: vamos buscar a face do Todo-Poderoso, vamos entregar na mão daquele que tem, vamos entregar na mão do Senhor. E o Senhor disse para Paulo assim: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza. Você não sabe o poder que há nas suas lágrimas, você não sabe o poder que há quando você dobra os joelhos. O céu se manifesta, a glória de Deus se manifesta. A Bíblia diz que Pedro foi preso por Herodes, mas a igreja se punha a orar, oração contínua, todo dia, toda hora. Deus enviou o anjo na prisão, clareou a prisão, abriu a porta de ferro que estava para o lado da rua, e ele passou, a porta se abriu por si só, porque quando a igreja ora, as portas e os ferrolhos de ferro são despedaçados, o acesso fica livre. Se prepara, a igreja vai entrar e passar por algumas portas que estavam fechadas por esse tempo, porque é fruto de oração de crente que estão determinados em busca, em jejum, em oração. Se prepara, crente. Amã vai para a festa, e na festa o rei pergunta: ô rainha Esther, qual é a tua petição? Até metade do meu reino. Ele faz a proposta 3 vezes, irmãos, da metade do reino. Mas a Esther recusa as 3 vezes. Deixa eu dizer para você, não importa quantas vezes insistir para você pegar o reino humano, material, físico, continua com o propósito, vai valer a pena. Continua firme no propósito. E ela então diz: a minha petição é que conspiraram em tirar a vida do meu povo, vendendo eles por preços de 10 mil talentos de prata. O rei disse: mas quem fez essa maldade? E ela diz: o seu primeiro-ministro, Amã. Amã assusta, fica desesperado. O rei fica tão irado que ele sai para tomar um ar no jardim, diz a Bíblia. E quando ele sai para tomar um ar, Amã é tomado de pavor, de medo. E ele quer suplicar por misericórdia, porque ele sabia que o mal pior viria. E a Bíblia diz que ele cai sobre uma espécie de um pano, de um lençol, aonde a rainha Esther se repousava, estava sentado ali.
E aquele era um lugar de intimidade, era um acesso exclusivo do rei. E quando o rei volta, ele vê Naamã debruçado sobre esse lugar, que jamais alguém poderia tocar. E ele diz, ele também quer forçar a rainha Esther aqui na minha presença. E logo então, os serviçais cobrem a cabeça de Amã. E alguém diz assim, ele fez uma forca lá do lado da sua casa para enforcar o Mardoqueu que fica à porta do palácio. O rei diz, então enforca ele lá. Porque qualquer que tentar impedir os planos de Deus na sua vida será ceifado. Qualquer coisa, ou alguém que tentar impedir o plano real de Deus nas nossas vidas, será abatido. E Amã é morto na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E Mardoqueu recebe o anel e se torna primeiro-ministro no reino da fortaleza de Suzã. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Não importa as lutas, os desafios, as perseguições que você está enfrentando e vai enfrentar. Nunca esqueça disso. Os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Jó 42, ele diz isso, eu bem sei, Senhor, que tudo podes. E nenhum dos seus planos, dos seus pensamentos podem ser frustrados. Essa igreja nasceu no coração de Deus. Os projetos dessa igreja nasceu no coração de Deus. Virão desafios, levantarão Amãs, levantarão inimigos, levantarão muitos tentando impedir, mas ela vai chegar aonde o Senhor já predeterminou na eternidade. Você vai chegar aonde o Senhor determinou. Saia daqui com essa palavra no seu coração ardendo, que Deus está no controle da situação. Você não nasceu para perder. Deus está pegando o escravo e levantando e colocando entre príncipe por causa de propósito. E o propósito nunca é outro senão vidas sendo restauradas, vidas sendo resgatadas da morte. O Senhor vai levantar pessoas aqui para sentar em lugares de destaque, irmãos. Receba, porque isso é profecia. Deus vai levantar pessoas simples para lugares extraordinários. Mas nunca esqueça da sua missão. Nunca esqueça para que Deus te colocou lá. Porque Mordecai disse para Esther, não, talvez você não saiba que foi para esse tempo que Deus te colocou. Deus vai te levantar, que é para um tempo de dificuldade, onde você vai livrar muita gente de morrer de fome. Sabe esse período em que há uma ameaça de fome? Deus vai te dar condições de sustentar muita gente. Deus vai te dar condições de livrar muita gente da morte. Saia daqui com essa palavra no seu coração. Se coloque de pé.